Então, na aula anterior, estudamos o conceito de temperatura. Mas, além do conceito de temperatura, precisamos achar uma medida de medir, porque o conceito de quente e frio é muito abstrato. Uma pessoa pode sentir uma coisa quente, outra pessoa pode sentir frio, e temos que fazer uma coisa numérica, tá entendendo? Para a gente poder medir e assim comparar. Porque, tipo, como eu disse, a sensação de quente e frio é muito abstrato. Por exemplo, se você botar a mão na água morna, por exemplo, e depois colocar na água fria, você não vai sentir que essa água vai estar fria. Por isso é importante usar os termômetros. No mundo atual, existe três importantes escalas. Apesar de existir 30 ao redor do mundo, e antigamente existia mais de 300, mas hoje em dia existe três mais importantes. Primeiramente, as escalas que envolvem materiais macroscópicos, que é utilizado normalmente, é a escala Celsius e a Fahrenheit. A escala Celsius, como eu falei, usou dois, duas temperaturas de ponto fixo, que seria o ponto de gelo e o ponto de vapor, e o Celsius ele pegou e dividiu essa escala aqui em 100. O Fahrenheit ele já fez outra escala. Ele pegou e disse que o ponto de 100 seria o ponto de febre e o ponto de zero seria a melhor temperatura. Essa escala Fahrenheit é utilizada nos Estados Unidos, entendeu? Que ainda usa o sistema imperial, mas ao longo do tempo o mundo foi usando a escala Celsius porque é mais útil, tá entendendo? Porque usa uma escala centígrada, depois de zero a temperatura de fusão de vapor do gelo é 100 graus, entendeu? E o Fahrenheit, a escala Fahrenheit é 180 partes aqui, do ponto de fusão do gelo ao ponto de vapor, ao ponto de ebulição. Por isso, é importante a gente saber transformar uma escala na outra, porque, tipo, já houve casos de americanos ele perder satélites por causa disso, tipo, satélite milhões ele perdeu porque eles usavam a escala Fahrenheit e quem foi operar utilizava a escala Celsius e ocorreu um grande problema. Tipo, não sei se vocês já viram em filmes, aparece uma temperatura bem grande lá, em filmes americanos, que é justamente isso, porque eles usam a escala Fahrenheit. Ou seja, se você ir para os Estados Unidos, e você vai precisar converter para você ter ideia da temperatura. E se um americano vir para o Brasil, vai ter que converter para saber a temperatura. Por isso é que é importante a gente saber essa conversão entre as escalas. Para fazer a conversão entre as escalas, usamos o teorema de Thales. Pois se a gente pega um termômetro de mercúrio, o crescimento do tamanho vai ser o mesmo, entendeu? Tipo, do ponto de gelo, a temperatura que você quer vai ser o mesmo, tanto na escala Fahrenheit quanto na escala Celsius. A única diferença vai ser os números, que é a gradação. Assim, pegamos dois tamanhos, aqui utilizamos a temperatura que a gente mediu, menos o ponto de gelo, e o ponto de vapor e o ponto de gelo, que seriam os dois pontos fixos, entendeu? Pegamos a diferença da temperatura a um ponto fixo e pegamos a diferença de pontos de dois pontos fixos aqui. Comparando essas escalas, fazendo usando o teorema de Thales, na escala Celsius vai ficar a temperatura em Celsius menos o zero e sobre o ponto de vapor, que é o nosso outro ponto fixo, ao ponto de gelo, entendeu? A diferença entre os dois pontos fixos e a diferença da temperatura que a gente quer é um ponto fixo aqui. A mesma coisa a gente faz na escala Fahrenheit, aqui. A temperatura que a gente quer a um ponto fixo, que seria o ponto de gelo, sobre a diferença dos dois pontos fixos, que é a temperatura de vapor ao ponto de gelo aqui. A temperatura de vapor na escala Fahrenheit é 212 Fahrenheit. E o ponto de gelo nessa escala é 32 Fahrenheit aqui. Ou seja, com isso a gente dá para converter uma unidade em outra, tá entendendo? Aqui, simplificando essa equação aqui, vai ficar a temperatura em Celsius menos zero é simplesmente a temperatura em Celsius e 100 menos zero é simplesmente 100. E aqui, a parte do Fahrenheit vai ficar a temperatura em Fahrenheit menos 32 e 212 menos 32 é igual a 180. Aí dá para cortar o zero aqui, vai ficar simplesmente a temperatura em Celsius sobre 10 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 18. A gente dá para simplificar de novo por 2 aqui, esse 10 aqui, esse 18, e 10 dividido por 2 é igual a 5 e 18
por 2 é igual a 9. Ou seja, essa equação, a equação de conversão entre essa escala Fahrenheit e a Celsius, é dada por essa formulazinha aqui. A temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Com isso, se você tiver a temperatura em Celsius e quiser saber em Fahrenheit, só é você jogar aqui a temperatura em Celsius e fazer uma manipulação aqui, numérica aqui, que você acha a temperatura em Fahrenheit. Mesma coisa ao contrário, se você tiver a temperatura em Fahrenheit, só é substituir aqui e fazer a manipulação numérica aqui. Entendeu? Isso aqui só é uma forma de converter essas unidades, que é tipo, vocês podem usar o celular para fazer essa conversão, ou outro programa e tal, mas é bom vocês entenderem como funciona, entendeu? Como é que é feita essa conversão. Porque nada vem do nada, entendeu? Como eu falei, a escala Fahrenheit do ponto de vapor da água ao ponto de gelo é dividido em 180 partes e na escala Celsius é em 100 partes. Portanto, uma variação na escala Celsius vai ser diferente da uma variação na escala Fahrenheit. Assim, usamos de novo o teorema de Thales, só que ao invés de usarmos em relação ao ponto fixo, usamos em relação às duas temperaturas que temos em dia, a variação de temperatura aqui. Esse tamanho aqui vai ser o mesmo nas duas escalas, só que vai mudar essa gradação, entendeu? Aqui. Aí fazendo de novo o A sobre a diferença entre dois pontos fixos aqui, entendeu? Aí fazemos, como sabemos uma variação é igual a o ponto final menos o ponto inicial, a variação de temperatura vai ser igual a temperatura final menos a temperatura inicial. E usando o teorema de Thales, vai ficar simplesmente o A dividido por B, na escala Celsius vai ficar o A, é simplesmente a variação da temperatura em Celsius, e o B é a diferença entre os dois pontos fixos, que é a temperatura de vapor e a temperatura de gelo da água aqui. Ou seja, a temperatura de vapor em Celsius, que a água entre ebulição é 100 graus, e a temperatura que a água congela é 0 graus, ou seja, 100 menos 0 é simplesmente 100 aqui. E na escala Fahrenheit a mesma coisa. A variação de temperatura em Fahrenheit, que é o nosso A, vai ficar sobre a temperatura de vapor na escala Fahrenheit, quer dizer, que é 212, menos a temperatura de fusão do gelo, que é 32 Fahrenheit, ou seja, 212 menos 32. Que, simplificando, vai ficar simplesmente a variação de temperatura em Celsius sobre 100 vai ficar igual a variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 180 aqui. A gente dá para simplificar de novo aqui, vai ficar o zero aqui, vai ficar variação de temperatura em Celsius sobre 10 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 18. Que vai ficar simplesmente, se a gente simplificar de novo por 2 aqui, vai ficar variação de temperatura em Celsius dividido por 5, vai ser igual a variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Outra forma de você ver seria simplesmente passar o 18 aqui para cá e dividir por 10. Ou seja, a variação de temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 1,8 a variação da temperatura em Celsius. Ou seja, para cada variação de temperatura em Fahrenheit vai ser 1,8 a variação de temperatura em Celsius. Ou seja, você vê com isso aí que a escala Fahrenheit tem bem mais números que a escala Celsius, tá entendendo? Tipo, se você, você vê a máxima e a mínima na escala Celsius, em Fahrenheit, essa variação entre a máxima e a mínima vai ser bem maior, tem bem mais números. Por isso é que, como eu falei, tipo, nos Estados Unidos é muito utilizado por causa disso, porque eles dizem que é bom para medir a febre, porque no corpo humano, ele fala que quando atinge 100 graus, é, é quando você estava com febre. E ele tem bem mais números para você, tipo, ver essa aproximação. Na escala Celsius é menos números. Entendeu? Com isso, demos uma boa ideia de como converter essas escalas. Essa parte da aula é apenas uma forma de mostrar que, tipo, você pode ter uma régua e essa régua pode ter várias medidas. Assim como os Estados Unidos também, eles usam a medida de pés e polegadas. No Brasil, a gente usa polegadas por algumas coisas também, mas a gente tem que saber como é que faz essa conversão, tá entendendo? Os Estados Unidos é um dos países que mais importante no mundo
muitos equipamentos americanos e a gente precisa saber como é feita essa conversão. Ou se vocês forem viajar para os Estados Unidos, por exemplo, aí você for para lá, você, tipo, tem que saber quanto, para saber se vai fazer quente, calor ou frio, tá entendendo? Agora, vou falar sobre a escala absoluta Kelvin. Essa escala, ela foi descoberta posteriormente, após a descoberta que, como eu falei, o pessoal antigamente não sabia que o calor era uma forma de energia. Assim, com a descoberta da teoria cinética dos gases, a teoria molecular, essa escala foi feita, tá entendendo? Como falei na aula passada, pela teoria cinética dos gases, foi descoberto que a temperatura ela vem de uma coisa mais fundamental, que é que é o mesmo, ela é baseada na mesma lei da mecânica, tá entendendo? A termodinâmica, apesar foi tida como uma ciência, uma parte da física diferente, mas ao fundo foi visto que é a mesma coisa que a mecânica, só que para objetos microscópicos, o que a gente mede é indiretamente os resultados macroscópicos, que, por exemplo, o material tem, não sei se vocês já viram isso em química, qualquer material tem 10 elevado a 23 átomos de qualquer coisa, tá entendendo? Ou seja, são muita coisa. E a gente não tem como medir individualmente. Ou seja, a gente mede o resultado coletivo. Assim, o que nós chamamos de temperatura é simplesmente o choque entre as moléculas ou átomos do material. Para um gás, por exemplo, aqui temos um gás aqui e aqui temos uma ampliação aqui, como se fosse um microscópio. Vemos que para uma certa temperatura, as moléculas desse gás, ou os átomos, vai estar se movendo com uma certa velocidade. Se a gente fornecer calor aqui com fogo, a gente vai fornecer energia para essas moléculas, e essas moléculas elas vão se mexer mais rápido. Ou seja, a temperatura vai aumentar devido ao choque entre entre esses átomos. Tá entendendo? A temperatura é simplesmente isso. São as moléculas movendo mais rápido e se chocando uma com a outra. Entendeu? É, isso, essa que é a origem da temperatura. Com isso, o Kelvin ele teve a seguinte ideia. Tipo, sabemos que tipo, conforme as moléculas ganham mais velocidade, elas vão bater nas paredes do vidro. E essa batida na parede do vidro é o que dá pressão. Aí, quando você abre uma garrafa de Coca-Cola, quando faz aquela aquilo ali é o gás tentando escapar. Mas o gás ali ele vai estar constantemente batendo aqui nas paredes do vidro, tá entendendo? Que é isso que é a origem da pressão. São as moléculas batendo, assim como no botijão de gás ou o que seja, é justamente essas moléculas que batendo nas paredes que dá pressão, porque elas estão tentando fugir e estão batendo constantemente aqui nas paredes. E o Kelvin, ele viu que quando a temperatura é diminuída de 1 grau para 0 graus, a pressão era diminuída em 1 dividido por 273, quando era resfriado, de 1 para 0 graus. Com isso, ele concluiu que se aumentando a temperatura, a pressão vai aumentar, ou seja, as moléculas vão bater cada vez mais forte. Se a gente diminuir a temperatura, vamos ver que as moléculas vão indo mais devagar, ou seja, elas vão bater com menos força aqui nas paredes. E conforme a gente vai diminuindo, isso vai diminuindo constantemente, tá entendendo? Ou seja, vai se chegar no estado em que essas moléculas vão parar, ou seja, vão deixar de bater nas paredes e a pressão se anularia. E para essa temperatura, ele extrapolou o gráfico e disse e viu que era em menos 273, tá entendendo? 73 Celsius. Que aí seria a situação em que a pressão se anularia. E a pressão se anularia seria quando essas moléculas deixariam de bater nas paredes, ou seja, essas moléculas parariam de se mover. Ou seja, seria o estado de onde os átomos, os elétrons estariam completamente parados. E esse estado foi chamado de zero absoluto.
Por isso é que essa escala é chamada de escala absoluta, porque ela não depende, porque a escala Celsius, a Fahrenheit, ela depende, tipo, a Fahrenheit depende do corpo humano e o corpo humano varia muito a temperatura, nem todo corpo humano é igual. E a escala Celsius é baseada na água, e a água depende das condições do ambiente, por exemplo. Num lugar mais alto, a água vai ter uma temperatura maior, entendeu? Por causa da pressão atmosférica, etc. Nesse caso, é uma escala baseada apenas no movimento das moléculas, né? Uma escala mais fundamental. Por isso é que é chamada de escala absoluta. Com isso, esse estado em que o movimento das partículas cessaria, ou seja, não existiria movimento, foi chamado de nome de zero absoluto. Apesar de que esse estado não existe, porque quando foi estudar na física quântica, foi descoberto que a partícula ela não pode estar parada, porque ela não pode ser localizada. O movimento vai ser uma existência, sempre vai existir a situação de movimento, a situação de uma coisa estar parada ou zero absoluto não existe, tá entendendo? Porque mesmo o elétron, ele não pode ser localizado, ele existe em vários lugares, ou seja, ele vai ter uma velocidade associada a ele. E o nome desse estado seria o estado de estado de energia, estado fundamental, ou seja, teria um estado a energia mínima. Com isso, a gente dá uma ideia de onde vem a origem da temperatura, como eu falei na aula passada, e fazemos uma escala baseado como posso dizer, nessa coisa mais fundamental, tá entendendo? Que é de onde é que vem a temperatura. Por ser uma escala mais assim, com a temperatura bem menor, é utilizada mais na ciência e em coisas mais, como posso dizer, mais sofisticadas, entendeu? Quando utilizamos. Por isso é que a escala Celsius ainda é muito utilizada hoje em dia. E a escala Kelvin, ela foi tomada como base a escala Celsius, ou seja, é bem fácil converter a escala Kelvin para a escala Celsius, tá entendendo? Acho que essa escala é mais utilizada em ciências e tal. Apesar que, porque uma escala é mais microscópica, enquanto a escala Celsius é mais utilizada porque é uma escala mais macroscópica. Tá entendendo? São as duas escalas mais importantes. Sabemos agora a origem da escala Kelvin e de onde é que foi tirado. Agora precisamos saber como converter. Como eu falei, o zero absoluto, o zero Kelvin, é o menos 273 Celsius. E o zero Celsius é equivalente a 273 Kelvin. E como ela foi baseada na Celsius, a temperatura de vapor da água é 373 Kelvin, ou seja, dividindo em 100 partes iguais também, tá entendendo? Assim, a conversão dela é bem simples. Como é baseada na Celsius, a variação de temperatura dela é a mesma da Celsius, ou seja, a mesma variação de temperatura em Kelvin é a mesma em Celsius. Se, por exemplo, se variar 7 graus Celsius, em Kelvin vai variar 7 Kelvin também. Entendeu? E lembrando que a escala Kelvin ela não tem grau, porque é uma escala absoluta. A escala Celsius já tem grau, porque é uma escala dependendo de outros fatores. Entendeu? E a taxa de conversão também é fácil de fazer. Tipo, se você quiser saber a temperatura em Kelvin, só é somar a temperatura em Celsius mais 273. E se você tiver a temperatura em Kelvin e quiser saber em Celsius, só é subtrair 273. Assim, com isso, concluímos essa parte de termometria, que é uma parte mais, como posso dizer, mais ferramental, tipo, você saber como é que converte uma escala e outra. E temos uma ideia da origem da escala absoluta. Apesar de ter falado na aula passada, temos novamente a explicação da origem da temperatura baseada em conceitos fundamentais. Agora eu vou passar um vídeo para vocês terem uma ideia da conversão da escala Celsius e Fahrenheit e sobre essa parte do ponto de vapor e o ponto de fusão do gelo, para vocês terem ideia de como é que funciona o termômetro.
Para este vídeo usaremos um termômetro digital e gelo fundente. Em graus Celsius, a temperatura do gelo fundente é de 0 graus, como mostra o termômetro digital. Já ao se mudar a escala para graus Fahrenheit, o mostrador indica 32 graus. Podemos também usar como referência a temperatura do corpo humano, que na escala Fahrenheit está na faixa de 96 graus, e na escala Celsius equivale a 36 graus. Apesar de ser uma escala com valores que parecem estranhos para nós, a escala desenvolvida pelo engenheiro alemão-polonês Fahrenheit ainda é muito usada em alguns países de língua inglesa, especialmente os Estados Unidos. Neste vídeo usaremos um secador de cabelos, uma esfera de vidro oca com um tubo fino aberto na extremidade, um reservatório pequeno de vidro contendo água com corante verde, um borrifador contendo álcool, um tubo de vidro montado numa base contendo álcool e corpos esféricos de vidro contendo água, de densidades diferentes. Iniciaremos com o termoscópio de Galileu, que foi um dos primeiros instrumentos usados para se indicar variações de temperatura. O tubo fino e aberto ligado à esfera contendo ar é introduzido no reservatório contendo água com corante. A calibração do termoscópio pode ser feita usando-se a palma da mão, pois o calor da pele aquece o bulbo de vidro, fazendo subir a temperatura do ar em seu interior. Por causa da expansão do gás, neste momento, pode-se observar pequenas bolhas saindo do tubo dentro da água. Quando soltamos a esfera, a sua temperatura começa a diminuir juntamente com a pressão interna, e lentamente podemos ver o nível da água subir dentro do tubo. Agora vamos borrifar a esfera com álcool, diminuindo mais a sua temperatura, dada a retirada de calor pela evaporação do álcool, que é muito volátil. Assim, a pressão interna cairá ainda mais, fazendo com que o líquido suba mais rapidamente. Aquecendo-se novamente com a mão, a pressão volta a subir e o líquido desce pelo tubo. Desta forma, podem-se observar variações na temperatura do ambiente. Quanto mais alto o nível do líquido dentro do tubo, menor será a temperatura da esfera de vidro. Outro indicador de temperatura, também inventado por Galileu, é o termômetro hidrostático. Dentro do tubo fechado, existem vários corpos esféricos de vidro calibrados com densidades diferentes, imersos em álcool. Apenas um dos corpos está na parte superior do tubo, ou seja, ele tem a densidade menor do que o álcool. Aumentando a temperatura do tubo com a ajuda do ar quente de um secador de cabelo, o álcool também irá se aquecer. Como o aquecimento aumenta o volume do líquido muito mais do que o vidro, a densidade do álcool deverá diminuir. Com a diminuição da sua densidade, o corpo que estava boiando começa a afundar dentro do álcool. Com isso, pode-se calibrar cada corpo com uma densidade determinada, de forma que ele afunde de acordo com a temperatura ambiente.